No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Cajuru, sobre a CPI, sobre o Barroso e sobre o Pacheco. Você já deve saber que o senador Cajuru gravou uma conversa telefônica dele com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que ele não avisou para o presidente que aquela conversa estava sendo gravada. E para piorar, ele ainda divulgou essa conversa para o Brasil todo. Agora, eu queria que você que está me assistindo refletisse um pouquinho, porque o que eu vou falar agora não tem nada a ver com ideologia. Esquece essa coisa de direita e de esquerda. Vamos falar agora sobre honra, porque até nas guerras existe honra. Nas guerras, os soldados, eles querem a todo custo neutralizar o seu inimigo. Mas mesmo com esse objetivo, eles não vão usar uma arma química que faça o seu inimigo agonizar e sofrer. E eles não vão fazer isso por uma questão de honra. Isso que o Cajuru fez foi nojento, reconhecido inclusive por opositores do governo. Isso foi uma atitude de um ser desprezível. Não é à toa que tem diversos países aí ao redor do mundo que, se ele fizer isso, ele vai para a cadeia direto. Só que para quem conhece a carreira do Cajuru, isso não é uma surpresa. O Cajuru, desde a época em que era comentarista esportivo, ele sempre gostou de aparecer, sempre gostou de fazer sensacionalismo. Na época em que ele era comentarista esportivo, ele já chegou a falar que a seleção brasileira perderia a Copa do Mundo de 2010 porque já estava tudo certo para a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil. Ele disse, inclusive, que o Filipão, que era o técnico da seleção brasileira na época, já sabia disso e já tinha falado isso para o próprio Cajuru. Aí o Cajuru falou que se a seleção brasileira não fosse campeã do mundo na Copa aqui no Brasil em 2014, ele encerraria a carreira dele. Só que isso, infelizmente, não aconteceu. O Cajuru só esqueceu de combinar isso aí com a Alemanha. Vale destacar que nesse jogo do 7-1, a Alemanha jogou com a camisa do Flamengo. O Cajuru também já foi demitido ao vivo pela Band, num jogo entre Brasil e Argentina em 2004, porque ele disse que os ingressos para os cadeirantes estavam sendo repassados para os políticos. Aí, posteriormente, ele disse que quem pediu a sua demissão naquele momento foi o Aécio Neves, que naquela época era governador de Minas Gerais. Outra pérola do Cajuru foi que na época da reforma da Previdência, ele disse que a Previdência não tinha déficit. E a pior de todas foi ele falar que a filha do Túlio Maravilha era fruto de um relacionamento extraconjugal da esposa do Túlio Maravilha com ele, com o Cajuru. E que por isso uma das filhas do Túlio Maravilha era dele. E ele falou isso tudo publicamente, porque o objetivo dele sempre foi esse, sempre foi aparecer e fazer sensacionalismo. E foi esse senhor que ligou para o presidente Bolsonaro, gravou a conversa com o presidente da República, não informou para o presidente que a conversa estava sendo gravada e ainda divulgou essa conversa para toda a imprensa. E essa conversa do Cajuru com o presidente era sobre uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual o Cajuru é o autor da ação que pediu para o STF a instauração dessa CPI. Só deixe eu fazer aqui uma observação. Não foi o ministro Barroso que criou, que inventou essa CPI. Quem determina a criação de uma CPI é o Senado. E nesse caso, especificamente, foram os senadores Vieira e o Cajuru. Em janeiro desse ano, eles dois protocolaram a abertura dessa CPI. Só que apenas protocolar não basta. Eles precisam da assinatura de 1/3 dos senadores. E temos atualmente 81 senadores, ou seja, eles precisariam da assinatura de 27 senadores. Sendo que o número de assinaturas até ultrapassou essa quantidade. Não foram nem 27 assinaturas, foram 31 assinaturas de senadores. E a partir disso, o Barroso, ministro do STF, apenas determinou que o Senado cumpra a Constituição. E foi por isso que o Pacheco, presidente do Senado, teve que dar sequência nessa CPI. Você que acompanha o nosso canal sabe que eu não gosto de nenhum ministro do STF. Para mim, os 11 ministros são todos horríveis. Tinham que trocar
todos os ministros da nossa Suprema Corte. Mas nesse caso, a culpa não é do STF. A culpa não é do Barroso. A culpa é desses 31 senadores que assinaram essa tentativa de golpe transvestida de CPI. O único objetivo dessa CPI é tentar derrubar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles não querem, com essa CPI, tentar identificar se houve alguma falha. Até porque, se houve alguma falha, foi sem dolo, foi sem intenção, foi com o objetivo de acertar. O presidente Bolsonaro e o ex-ministro Pazuello jamais tiveram o objetivo de errar. Ou seja, não teve dolo. E se não teve dolo, não teve crime de responsabilidade. Só que para essa turma, isso pouco importa. O único objetivo deles é imputar crimes de responsabilidade ao presidente Bolsonaro para que com isso eles consigam derrubar o governo. É por isso que essa CPI é nada mais, nada menos do que uma nova tentativa de golpe. Uma nova tentativa de derrubar o presidente Jair Messias Bolsonaro. E nessa conversa telefônica que foi intencionalmente vazada entre o senador Cajuru e o presidente Jair Bolsonaro, ficou muito claro que o presidente Bolsonaro não tem medo dessa CPI. Ele não tem nada a esconder. O presidente Bolsonaro fez apenas algumas ponderações. A primeira delas foi que essa CPI seja ampliada para estados e municípios. E isso também não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com direita ou com esquerda. Isso tem a ver com combate à corrupção, com combate à roubalheira de prefeitos, governadores e de secretários. Porque em nenhum momento dessa crise faltou dinheiro para estados e para municípios. Faltou honestidade, faltou gestão. É só lembrarmos, por exemplo, aqui do estado do Rio de Janeiro, que teve o governador Witzel afastado por suspeita de corrupção. Aqui no Rio de Janeiro, a empresa Iabas recebeu mais de 300 milhões para não entregar praticamente nada. Entregaram equipamentos velhos, equipamentos com defeitos, equipamentos que não funcionavam. Em Manaus, tivemos 2 secretários presos por suspeita de corrupção. Teve também pedido de prisão pela Polícia Federal para o governador do Amazonas, que é um dos estados que mais sofreu nessa crise. E se essa CPI for de fato séria, for de fato abrangente, vamos ter muitos governadores, muitos prefeitos e muitos secretários presos ao redor do Brasil. Inclusive, me arrisco a dizer que vai ter muita gente aí em São Paulo que vai ser presa. Outra coisa que o presidente Jair Bolsonaro pediu nessa conversa foi para que, se vão investigar o presidente da República, que investiguem também os ministros do STF. E falou explicitamente sobre o ministro Alexandre de Moraes. O presidente fez uma ponderação para que o Senado vote o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E isso, mais uma vez, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com direita ou com esquerda. Isso tem a ver com combate às tiranias do STF. É só a gente lembrar o que o STF, o que o ministro Alexandre de Moraes fez com o jornalista Oswaldo Eustáquio, o que o Alexandre de Moraes fez com o deputado federal Daniel Silveira. Então, eu concordo com o presidente, porque se vão investigar o ex-ministro Pazuello, se vão investigar o presidente da República, que investiguem todo mundo. E eu afirmo aqui para vocês, se essa CPI for de fato séria, o presidente Bolsonaro pode sair até mesmo fortalecido dela. Porque a partir daí ficará constatado que não teve crime de responsabilidade nenhum do presidente da República. Além disso, também vão constatar que o que teve foi sim muita roubalheira de governadores, de prefeitos e de secretários. E aí sim vai dar para a gente fazer desse limão uma limonada. Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!